Você já se perguntou? Se somos todos descendentes de Adão e Eva, como é que hoje somos tantos povos, e separados por quilômetros de distância, falando idiomas completamente diferentes? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre as curiosidades pelo mundo. A resposta a essas perguntas se deve sobretudo à humanidade da época estar toda reunida em um só lugar, criando atritos e fazendo coisas que não era do agrado de Deus, como a Torre de Babel. Ele assim dividiu as nações por línguas diferentes. Posteriormente a este fato dividiu a Terra em continentes, dando origem à Pangeia. Existe uma teoria científica que se chama Pangeia. O que seria Pangeia? O nome na verdade, Pangeia se divide em dois. Pan significa algo inteiro, um todo. Na verdade, Geia significa terra. É como se a Terra na verdade tivesse começado com um só continente. Você acha que isso aqui seria simplesmente uma invenção? Alfred Lothar Wegener, um geofísico e meteorologista alemão, depois de descobrir fósseis de animais pré-históricos em lados opostos do continente, ele também percebeu que ao observar um atlas, que os continentes se encaixavam perfeitamente como um enorme quebra-cabeças. E seria isso pura coincidência? Parece que é tudo na verdade uma coisa só, que foi separado. A gente tem um oceano inteiro de distância. Eles são tão longes, não faz sentido. Mas ainda estou vendo espécies de animais que existem nesses lugares que teoricamente eles parecem se encaixar. Alfred Wegener então falou, na verdade, o universo que a gente conhece, o planeta Terra, ele não começou com os 7 continentes que a gente conhece hoje em dia. Começou com um só e eles acabaram se dividindo. Essa teoria, no entanto, não foi muito aceita pela comunidade científica da época, pois ao ser perguntado como essa separação teria ocorrido, ele não tinha uma explicação para tal incidente. Vou mostrar para vocês relatos impressionantes da Bíblia que confirmam toda essa teoria logo mais adiante. Fiquem até o final e aproveita, já se inscreve para continuar recebendo nossos vídeos. Continuando. A comunidade científica ficou pasma quando entrou uma nova teoria em vigor. Mais tarde, no entanto, outra teoria apareceu. Essa teoria viria a se chamar a teoria da deriva continental, que ela explica exatamente o movimento dos continentes. De acordo com a explicação científica atual, realmente o planeta Terra começou de um só lugar. Existe até mapas que você encontra que mostram exatamente como era o formato desse pedaço enorme de terra. Mas então, como é que foi feita essa separação? Qual a lógica de ter sido feita? O chão onde nós pisamos, ele se apoia sobre placas tectônicas. Elas, por sua vez, estão apoiadas no manto terrestre, o que significa na prática que elas se movem. Essas placas tectônicas, ao se moverem, acabam causando impactos muito grandes aqui em cima, que são o que chamamos de terremoto. Então, de acordo com a teoria científica, na verdade os continentes, eles acabaram se afastando. E isso levou muitos e muitos anos até chegar na formação que nós temos hoje em dia. Inclusive tem cientistas que falam que esse movimento continua e pode ser que mesmo na África, nós tenhamos agora, na verdade, uma ruptura dentro do continente africano, onde um novo oceano vai ser formado lá dentro. Há quem diga também que os continentes voltem a se reagrupar, mas isso é história para um outro vídeo. A grande pergunta é, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Por um lado, a gente fala de Adão e Eva e todos os animais. Como é que pode ser que eles passaram por todas as partes do mundo? Mas depois teve o dilúvio. Então agora você vai ver algo impressionante. Ouça com bastante atenção o texto bíblico. No começo da criação, nós vemos no 3º dia da criação que está escrito assim: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Então, na verdade, as águas estavam preenchendo todo o espaço, não só a parte de cima nos céus, não só a parte de baixo, estava por todo lugar. E agora vão se juntar todas em um só lugar, e apareça a porção seca, que em hebraico bíblico se chama Yabasha, que é exatamente a palavra da tradução continente. Então aqui no português, infelizmente a tradução aparece como parte seca. Como sabemos, as traduções mudam contextos e sentidos, e isso pode fazer enorme diferença para a compreensão do que de fato aconteceu. Mas então, o que você está vendo na verdade é que apareça um continente. E assim foi. Então Deus ao continente chamou de terra, e ao ajuntamento das águas, ele chamou de mares. A gente vê, se você ler com atenção até o hebraico bíblico, ele está no singular, um grande pedaço de terra, um continente só.
Ou seja, o que em 1960 foi descoberto cientificamente, na verdade era algo que os estudiosos da Bíblia já tinham conhecimento. O próprio dilúvio é uma prova bíblica disso. Como é que daí surgiram também todos os animais de todas as partes? Será que animais de todos os outros continentes viajaram tempos e tempos, ou apenas como um passe de mágica apareceram um casal de cada espécie na Arca de Noé? Nós, pelo fato de estar na Bíblia, não temos o hábito de tentar compreender o que lá está, de que forma se deram tais fatos. A questão é de que nela mesma, contém as explicações para muitas dessas perguntas, bastando apenas saber identificá-las. O fato é que lá já estavam todos em um só lugar, juntamente com toda a humanidade. Veja também o que está no livro do Esplendor. Lá está escrito: Deus criou um continente só, uma terra só, e as águas circundavam essa terra. E depois foram criados 7 terras, 7 continentes. O rei Salomão, no livro de Provérbios, também descreve esses fatos. Ele fala: a sabedoria edificou a sua casa e fincou 7 colunas. Ou seja, 7 continentes. O que era importante é alguém explicar para a gente poder abrir os olhos e você conseguir perceber a verdade bíblica, uma coisa sublime. Mas a grande pergunta que entra agora é: quando isso foi feito de acordo com a Bíblia? Nós sabemos que houve um dilúvio porque a humanidade estava se comportando muito mal. Teve a criação da Torre de Babel. A Bíblia conta sobre uma torre que ela estava sendo erguida e foi contra a vontade de Deus. E o que Deus fez? Na verdade, ele fez um dispersar das pessoas, e acaba separando as pessoas em várias nações, em várias línguas e em vários lugares, porque estavam todos concentrados no mesmo lugar. É interessante você notar também se juntar todos os continentes em um só. Você vai ver que a terra de Israel, Jerusalém, fica no centro do planeta todo, que corrobora aquela ideia de que Deus criou o mundo a partir de uma pedra principal, e de lá ele acabou expandindo para todos os outros lugares. Mas então por que Deus criou o mundo a princípio um continente só, e só depois ele foi dividindo? Ao meu ver, ele nos fez para sermos unidos, para que pudéssemos ser uma grande família, podendo assim nos ajudarmos uns aos outros, mostrando que somos todos iguais sem distinção de raça ou classes sociais, cuidando juntos do ambiente em que viviam. Porém, em um determinado momento os seres humanos se corromperam e começaram a se desentender. Deus achou por bem, creio eu, para nossa sobrevivência, que seria melhor separar a humanidade em nações. Porque já imaginaram, hoje em dia, uma mente doentia que cria uma bomba atômica, solta e estamos todos em um só lugar? O ser humano é o único animal que tem a capacidade de destruir de forma irrecuperável o próprio lugar onde vive, as próprias pessoas que cuida deles. E você, o que achou de tudo o que dissemos aqui hoje? Deixe aqui nos comentários, compartilha para que mais pessoas possam tomar conhecimento de tais fatos. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois sempre que postarmos um vídeo você será avisado ou avisada imediatamente. Um abraço e até o próximo vídeo.